Olá, sejam bem-vindos de volta a essa segunda parte da primeira videoaula. E nós encerramos a parte anterior destacando que a estrutura de um geossistema deve ser analisada sempre considerando três características principais, que são o tamanho, a correlação e a causalidade. O tamanho do sistema nada mais é que o seu dimensionamento com base no chamado espaço-fase, ou seja, o tamanho do sistema é sempre definido com base do número de variáveis que o compõem e que estão sendo levados em consideração, né? Então, se temos uma única variável, dizemos que o sistema é unidimensional, para duas variáveis bidimensional, tridimensional ou n-dimensional, né? Assim sucessivamente, né? Por sua vez, a correlação consiste na associação entre variáveis ou através da associação entre conjuntos de variáveis, né? Uma correlação simples mede a associação que existe entre duas variáveis, né? Por exemplo, entre as variáveis precipitação, né, e vazão em um curso hídrico. Por sua vez, a correlação canônica mede a associação entre dois conjuntos de variáveis, né? Então, eu tenho um conjunto de variáveis climáticas e eu tenho um conjunto de variáveis hidrológicas. A correlação canônica vai medir a associação que existe entre esses dois conjuntos de variáveis. Por sua vez, a causalidade ou a relação de causa e efeito consiste no estudo da dependência entre fatores, né? Ou seja, as variáveis controladoras e a variável resposta, ou seja, a variável controlada, né? Essa relação de dependência, né, ou a capacidade que uma variável tem de provocar efeito sobre uma outra variável, pode ser analisada por meio de métodos de análise de regressão, por exemplo, né? Regressão simples, múltipla ou logística, né? Sendo esses métodos, tanto de correlação quanto de regressão, objeto de disciplinas como estatística, por exemplo. Aqui, se necessário, faremos uma revisão destes métodos, mas em aulas mais adiante, tá? Bom, dada essa base de fundamentos conceituais, vamos agora para a chamada classificação dos geossistemas, né? Ou seja, a classificação dos sistemas em geomorfologia. E esses sistemas, eles podem ser classificados com base em dois critérios, que são a estrutura e a funcionalidade. Comecemos primeiro pela função, né? Em relação à função, o sistema ele pode ser classificado como isolado ou não isolado. O sistema isolado é aquele sistema que não recebe, né? Ou seja, não troca, né? Não doa nem recebe nem matéria, nem energia dos demais sistemas que compõem o mesmo universo. Por sua vez, os sistemas não isolados são aqueles que se relacionam com os demais sistemas do seu universo, podendo trocar tanto matéria quanto energia. Nesse sentido, um sistema não isolado pode ser subdividido em outros dois sistemas. Ou seja, você pode ter um sistema não isolado fechado e um sistema não isolado aberto. Um sistema não isolado fechado é aquele que troca energia, porém ele não troca matéria. Por sua vez, um sistema não isolado aberto é aquele que troca tanto energia quanto matéria, né? E dessa maneira é, portanto, o sistema que mais interage dentro deste universo de sistemas. Por sua vez, a classificação baseada na estrutura pode definir um sistema em quatro tipos principais. O primeiro tipo, ou mais simples, são os chamados sistemas morfológicos, né? Que são sistemas compostos apenas pela associação das propriedades relacionadas à sua forma, né? Ou seja, tamanho, densidade, declividade, entre outros. Então, é o sistema mais simples que tem. É aquele que é caracterizado por meio das suas propriedades relacionadas à forma. Já os sistemas em sequência
são uma forma de classificação um pouco mais complexa, porque ele envolve uma cadeia de subsistemas, né? Ou seja, sistemas que estão interagindo entre si, né? E que são, além das características de forma, atribuídos ainda da chamada dimensão espacial, né? E ainda de uma localização geográfica, ou seja, ele está posicionado em um determinado sistema de localização relativa a partir de um outro sistema também adotado como referência. E aqui nós temos essa primeira figura, né, que seria um sistema, ou um exemplo de um sistema, ou um universo de sistemas em sequência. Né? Nós temos ali a atmosfera, nós temos a vertente, nós temos o lençol freático subterrâneo, e nós temos a vegetação. Né? E aí nós temos a atmosfera interagindo com a vertente por meio do fenômeno ou por meio do processo da precipitação. Essa vertente, por sua vez, ela interage com um outro subsistema, que é o lençol subfreático, né, por meio da infiltração. Por sua vez, esse lençol ele interage com a vegetação porque é a partir dele que a vegetação, é a partir dele que a flora obtém o alimento, ou mais propriamente o recurso hídrico para sua, enfim, dessedentação. Né? E a vegetação acaba fechando esse ciclo porque, por meio da evapotranspiração, ela, por sua vez, interage com a atmosfera. Né? A vertente e os lençóis, né, têm uma interação direta com os rios, seja por meio do escoamento, seja por meio da infiltração. O rio, por sua vez, interage com o mar e, mais uma vez, agora por meio do processo de evaporação, interage com a atmosfera. Então, nós vemos aqui uma cadeia, né, ou um encadeamento de sistemas que interagem sequencialmente, mas perceba que não necessariamente de uma forma linear, né, geralmente através de uma forma circular. Além dos sistemas morfológicos e dos sistemas em cadeia, nós temos uma combinação desses dois tipos, que são chamados sistemas de processos e respostas, né? E que, portanto, são compostos, como eu já disse, pela combinação dos sistemas morfológicos e dos sistemas em sequência. Os sistemas morfológicos, associados à forma, e os sistemas em sequência, dando ênfase ao processo, como nós destacamos na figura anterior. Exemplos de processo: a própria precipitação, a infiltração, a evapotranspiração, a evaporação, entre outros. Por sua vez, os sistemas controlados são um caso específico de sistemas de processos e respostas. A diferença é que no sistema controlado você tem interferência humana. São sistemas sobre a intervenção, sobre a interferência de ações do homem. Né? Então, essa interferência, essa influência ou intervenção que o homem tem sobre o sistema acaba gerando uma relação de causa e efeito. Né? E aí, como causa, essa atividade humana ela pode provocar uma interferência, por exemplo, em variáveis que regulam o fluxo tanto de matéria quanto de energia. Né? Uma ação aqui clara, com efeitos nítidos, né, evidentes sobre esse fluxo, seria o desmatamento. Né? Uma intervenção humana sobre a área, removendo a cobertura vegetal, vai afetar a evapotranspiração, que não vai mais existir, vai afetar o efeito de erosão por splash, ou seja, do impacto da gota de chuva direto sobre o solo desprotegido, vai afetar o escoamento superficial e, consequentemente, a taxa de infiltração e de escoamento e uma série de outros efeitos aí em cadeia. Então, você tem como causa então, o desmatamento, né? E um efeito, entre vários outros efeitos possíveis, é um aumento da complexidade do sistema, levando ao seu desequilíbrio. Né? O desmatamento por si só ele já provoca uma redução das espécies que tem ali, então você tem perda de biodiversidade, né? Além desses outros efeitos diretos ou indiretos que eu citei como exemplo. Né? Então, até aqui, né,
poucos minutos de aula, a gente já percebe a importância, mais uma vez, que a geomorfologia tem sobre toda a dinâmica ambiental, né? Sobre a compreensão dessa dinâmica e, a partir disso, para o estudo das melhores soluções aplicáveis a um estudo de impacto ambiental, né? A medidas de mitigação, de recuperação de uma área degradada para atividade de mineração, por exemplo, né? Ou outra qualquer que seja, para a recomposição da vegetação, para a reestruturação topográfica e para vários outros projetos, como obras lineares de transmissão de energia elétrica, dutos de saneamento, linhas de transmissão, enfim, para uma série de outras ações que requerem um estudo cuidadoso, tanto da forma do relevo quanto dos processos que sobre ela exercem influência, né? Aqui nós temos um exemplo de classificação dos sistemas em ufologia, destacando aqui o que seria um sistema retroalimentado em circuito, né? Nós temos um sistema de interação direta, que seria entre dois sistemas, e por sua vez uma retroalimentação em circuito é aquela que se dá entre dois ou mais sistemas, como a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, a capacidade de infiltração, ela está diretamente associada à densidade de drenagem, que por sua vez está associada à declividade da vertente, que por sua vez vai interferir na capacidade de infiltração, e dessa maneira um ciclo, né, contínuo de interações. Bom, associada a essa figura que nós vimos antes, então, nós temos os chamados mecanismos de retroalimentação, ou seja, mecanismos através dos quais existe a mútua interação entre os sistemas. A primeira delas, ou a mais simples, é a chamada retroalimentação direta, quando existe uma troca, ou seja, uma permuta de matéria e energia entre duas variáveis, ou entre dois sistemas. Já em circuito, é aquela troca que se dá entre duas ou mais variáveis, como no exemplo da figura que nós acabamos de apresentar. E aí nós temos a chamada retroalimentação negativa e a chamada retroalimentação positiva. Essas duas que são de fundamental compreensão, né, por entendimento aí dos processos geodinâmicos. A retroalimentação negativa é aquela que tende a um reequilíbrio do sistema, ou seja, leva o sistema a recuperar a sua estabilidade, a uma diminuição da energia. Exemplo, uma maior precipitação leva a um aumento da vazão no canal. O aumento dessa vazão tende a levar a uma maior erosão, sobretudo das margens. Essa erosão da margem leva ao alargamento do canal, e com um maior alargamento deste canal ocorre uma diminuição da vazão. A vazão que seria o volume por área. Se você tem um volume constante e uma área maior devido ao alargamento, você tem uma diminuição da vazão. Ou seja, você tem um evento inicial que leva ao aumento da vazão, o próprio aumento leva a um outro evento que, por sua vez, provoca uma diminuição da vazão. Então, uma coisa compensa a outra. E esse mecanismo de compensação, fazendo com que diminua alguma coisa que a princípio aumentou e vice-versa, leva a esse reequilíbrio. Por sua vez, a retroalimentação positiva é aquela que leva a um desequilíbrio, ou seja, torna o sistema mais instável devido ao constante aumento da energia, né? Vamos pegar, mais uma vez, o exemplo do desmatamento, né? O desmatamento, ele diminui a infiltração. A diminuição da infiltração aumenta o escoamento, ou seja, se está infiltrando menos, aquilo que deixou de infiltrar passa agora a escoar. O escoamento, por sua vez, aumentado, acelera a erosão. Se você tem uma maior erosão, você tem com isso uma diminuição da infiltração. Então, uma diminuição levou em cascata a outros processos que, por sua vez, vão diminuir ainda mais essa infiltração. Então, esse sistema, com o tempo, ele vai se desfazer, né? Você vai ter, por exemplo, toda a perda de solo numa área, né, levando ao embasamento rochoso, né, ou a formação de bossorocas, ravinas e outros processos de erosão. Bom, essa foi a segunda parte dessa primeira videoaula.
Na sequência, nos vemos na terceira parte. Um abraço.